Aqui. Boa tarde, cheguei. Boa tarde a todos. Ah, Sejam bem-vindos. Sabadão, né? Sabadão. Boa tarde, boa tarde. Deixa eu só ajeitar aqui. Orador. Sejam todos muito bem-vindos. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde, boa tarde. O Samsung SM. Deixa eu ver mais quem está aqui. Tamara, boa tarde. Doutores, sabadão, né? Sábado bom desse. Vamos para mais uma mentoria. São 2 horas e 6 minutos. Compartilhar a apostila aqui. E aguardar só mais alguns minutinhos. Vamos lá. Como é que vocês estão? Como é que estão os estudos? Tenho acompanhado aí o Instagram de muitos de vocês. Graças a Deus, está muito bom o Instagram de vocês. Muito bom mesmo, de verdade. Parabéns ao ótimo trabalho que a doutora Diana tem feito com vocês aí. Um ótimo trabalho que vocês têm realizado também, tá? No Rio está um dia lindo, solzinho gostoso. Eu estou aqui Tempo com passa, vocês. tempo passa. Estou com vocês aqui. E sabe onde a minha família está? Nesse exato momento, a minha esposa e meus 2 filhos estão na praia. Estão curtindo a praia deles. Graças a Deus. Eu estou aqui fazendo o que eu gosto, que é gerar valores e autoridades em vida. Já estou vendo a doutora Angelita, saudade dela, correria, né? O tempo tem estado muito corrido, corrido demais. Qualquer coisa, qualquer dúvida, é só levantar a mão, tá? Mandar sua pergunta aí no chat, que a gente para, conversa, troca uma ideia e muito bom. Lembrando que, só dar alguns recados aqui, os que são alunos, né? Passam aí pela teoria, análise, estágio, e nós temos tentado aí dar o nosso melhor nas análises, na supervisão. Eu, como tenho estado mais na parte de gerar valores e autoridades e resolver muitos assuntos burocráticos, nós recebemos todos os dias, gente, alunos de outros contextos, né? Que vêm para cá, aí pedem para fazer reciclagem, porque as nossas aulas, graças a Deus, elas são bem didáticas, bem definidas, com técnicas e tarefas. Você não vai encontrar quase local nenhum que tenha essas técnicas e tarefas. E as pessoas estão cansadas de conteúdos que você lê e não tem definições, não tem uma prática. Eu sou 90% de prática e 10% de teoria, não deixando a teoria. Aqui também os nossos alunos não podem falar que nós não temos teoria, tá? Tem um calendário aí que a doutora Diana colocou. Deixa eu ver aqui para vocês, ó. Ela colocou agora esses dias nos grupos aí do Mente Renovada. Deixa eu achar aqui, ó, rapidinho aqui, ó. A programação de dezembro já. Sábado, não, segunda-feira, dia 2 agora, tem uma regravação da aula Introdução de Psicanálise. Eu fiz uma nova apostila, acho que vocês não vão conseguir ver, não. Vocês vão ver? Tô fazendo uma nova apostila, tá? Tá aqui, ó. E nós vamos ver nessa segunda-feira regravar essa aula de introdução à psicanálise, com técnicas, com tarefas, uma aula bem dinâmica, tá? No dia 7 é aula presencial, tá? No dia 9, uma segunda-feira, eu vou fazer uma mentoria que vocês não podem faltar, tá? Essa mentoria, o tema é
ID, a chave terapêutica, abertura e fechamento de inconsciente do ID. Eu tenho me preocupado, porque muitas pessoas têm me procurado, até de outras instituições, que muitos profissionais estão abrindo o inconsciente das pessoas e não estão conseguindo fechar, tá? Eu já fui atender uma pessoa que o psicanalista abriu o inconsciente dela, ela ficou uma semana falando igual criança, tá? E eu me preocupei, e essa mentoria está extraordinária, vai ser na segunda-feira, dia 9. Estou falando no início, vou falar no final. Dia 9. ID, a chave terapêutica, abertura e fechamento de inconsciente. Vai ser muito boa. Na quarta-feira, nós temos a apresentação aí da doutora Tayane Mendes. No sábado, nós vamos, ou vai ser pelo YouTube, aqui tem YouTube, mas eu estou pensando ainda. Vamos fazer uma aula de psicologia analítica de Jung. No dia 16, nós vamos fazer uma regravação com uma apostila nova de neurofisiologia. Vai ser na segunda-feira, neurofisiologia 1. E na quarta-feira, dia 18, neurofisiologia 2. Vai ser as últimas aulas de dezembro, as últimas mentorias. Tá bom? Então vem conosco e vamos crescer cada vez mais aí em conhecimento, na graça, na simpatia, saber lidar com as pessoas. Isso é muito bom, tá? Uma personalidade agradável. Então, manda no chat aí, vocês estão conseguindo ver essa apostila de hoje aí? Método psicanalítico para liberar-se da fobia social. Se tá, dá um ok aí, se está me vendo, me enxergando, ouvindo, vendo a apostila, dá um ok para a gente começar por alguns recados. Qualquer dúvida, só mandar aqui. Vou só aguardar o oi, o ok. Ok, professor, pode ir. Eu estou sem meu retorno aqui. Só aguardar para nós iniciarmos. Estão conseguindo ver a apostila? Estão me ouvindo direitinho? Deixa eu ver aqui. Aqui está aparecendo, aqui está aparecendo, aqui está aparecendo. Aqui está certinho. Tá? Mais alguém? Vou lá, hein? Deixa eu ver se tá. Só ver um negócio aqui rapidinho. Aqui. Se eu abrir isso aqui. Tá, sim. Vamos lá. Início. Método psicanalítico. Bem-vindo a mais uma mentoria, depois de nossos recados. Mais uma mentoria de sábado. Método psicanalítico para liberar-se da fobia social. Eu tenho recebido também muitas mensagens de pessoas que já passaram, pessoas que estão passando. Eu tenho algo para falar. Se você já passou, ou você conhece alguém, hoje, no mundo que nós estamos vivendo, tem muitas pessoas passando, tem pessoas que podem passar, e tem pessoas que já passaram por fobia social. O meu intuito hoje nessa mentoria para vocês é trazer método psicanalítico para você, ou eu, ou nós nos libertarmos e poder ajudar outras pessoas também, tá? Definição de fobia social. Fobia social ou transtorno de ansiedade social. Você pode já gravar isso aí, anotar. A fobia social também é conhecida como transtorno de ansiedade social. É um medo intenso e persistente de ser avaliado ou julgado negativamente em situações sociais. Esse transtorno impede o indivíduo de estabelecer conexões, realizar tarefas cotidianas e aproveitar oportunidades. Então, você observa o que é uma fobia social ou um transtorno de ansiedade social. A pessoa fica o tempo todo com uma ansiedade tão intensa, um medo tão intenso de ser avaliado ou julgado negativamente quando ela está em sociedade, quando ela está em situações sociais. Lembrando, o medo da crítica é um dos principais medos que bloqueiam o crescimento, o sucesso, a vida do ser humano. Entre eles estão o medo da morte, o medo da pobreza,
o medo de perder o amor de alguém, o medo da morte, o medo da velhice e o medo da crítica. São os principais medos que todo ser humano passa. 98% da população mundial sofre com esses medos. E a fobia está dentro desse medo de crítica. As pessoas têm medo de ser criticadas, tá? Perspectiva psicanalítica. A psicanálise associa a fobia social ao conflito inconsciente entre o desejo de se conectar e o medo de exposição, enraizado em experiências precoces de rejeição ou humilhação. Então, na perspectiva da psicanálise psicanalítica, o que é uma fobia social? É esse conflito que tem entre o desejo que a pessoa tem, ela tem um desejo de se conectar com as coisas, mas ela tem um medo, porque já foi enraizado dentro nela por causa de experiências passadas de rejeição, de humilhação, de críticas. Então a pessoa ela se fecha porque já foi criticada, ela se fecha porque ela já foi humilhada. Então ela acha que na mente dela, nesse conflito do desejo dela com o ego dela, ela acha que vai acontecer tudo novamente. Então, na visão psicanalítica é essa. Um exemplo bem prático. Um adolescente evita festas porque teme ser ridicularizado, mesmo sem evidências concretas. A origem pode estar em episódios da infância e que foi criticado pelos pais ou colegas. Quando você fala de medo, quando você fala de traumas, quando você fala de bloqueios, 90% dos nossos bloqueios foi colocado pelos nossos pais em nós. Vamos interagir? Vamos no chat? Coloca assim, ó, 90% dos nossos bloqueios foram enraizados. Opa, deixa eu voltar aqui. Enraizado pelos nossos pais. Copia e escreve aí. 90% do nosso bloqueio foram enraizados pelos nossos pais. Mas por culpa, por consciência, não. De forma inconsciente, porque os pais deles também bloquearam eles. Existem alguns agentes, se falar alienação, existem alguns agentes alienadores de mente, ou bloqueadores de mente. Primeiro, são os pais. Segundo, são os professores. E o terceiro são líderes religiosos, que vão alienando, vão prendendo as pessoas e com isso trazendo traumas. Então, os traumas, seja ele qual for, os principais traumas foram colocados pelos nossos pais. Ah, por ruindade deles, não, eu não falo isso aqui para você ter raiva dos seus pais, ou eu ter raiva da minha mãe ou do meu pai, ou você não. É para mostrar como os modelos, os exemplos, como os bloqueios vêm das pessoas que estão ali para nos ensinar, mas também não foram ensinados e acabam bloqueando através dos medos, tá bom? Como surgem e se desenvolvem as fobias sociais? Como que surgem? Quando a gente vai falar da nossa matéria, nós temos uma matéria aqui na nossa formação, eu vou regravar essa aula também, pode ficar atento aí, tá? Neurose, psicose e perversão. Quando você vai ver as neuroses, existem as neuroses de fobias. Neurose pode se transformar em quê? Em fobias, medos, tá? Como surgem e se desenvolvem as fobias sociais? Definição bem abrangente. As fobias sociais geralmente começam na infância ou adolescência. Estão ligadas a fatores genéticos, ambientais e experiência de rejeição e de humilhação. Então, como que surge? Começa bem na infância. As fobias sociais geralmente começam na infância e na adolescência. Por quê? Primeiro, fatores genéticos. Pode ser hereditário, genético, ambientais, o local que a pessoa vive e as experiências de rejeição e humilhação. Que na infância e na adolescência, na infância são colocadas pelos pais. Algumas crianças vão para a adolescência, os pais continuam, mas principalmente na adolescência é quando vai para a sociedade, para a escola, aí sofre um bullying, sofre uma perseguição, uma humilhação ali no seu ambiente de adolescência,
isso vai trazer consequências terríveis na vida adulta. Não podemos deixar e negar que sempre falamos essa frase: o adulto é filho da criança. Numa perspectiva agora psicanalítica, como surgem e se desenvolvem as fobias sociais? Na visão freudiana, a fobia social pode surgir de uma fixação na fase fálica. Lembra das fases psicossexual que a criança tem? Tá? Então, aquela fase todinha que está ali, isso na fobia social está ligado à fase fálica, onde a criança experimenta vergonha ou culpa associada à sua expressão. Lacan destaca o olhar do outro, porque muitas vezes, quando você for chegar lá ou dar uma revisada, ou você que é aluno novo vai chegar na aula de Lacan, nós nos desenvolvemos também a partir do olhar do outro. Só que tem que ser uma coisa saudável. Quando é uma coisa doentia, aí já é o quê? Fica querendo a aprovação de todo mundo, só faz tudo se tiver aprovação de todos, e isso não é saudável. Então, para Lacan, ele destaca que o olhar do outro, onde a pessoa se sente constantemente observada e julgada, tá? Isso é uma perspectiva. Exemplo. Exemplo, deixa eu beber aqui uma água. Vamos ver agora exemplos. Exemplo 1, rejeição na infância. Olha a definição. Uma criança é constantemente rejeitada pelos colegas por ser diferente, seja no aspecto físico ou por suas preferências. Essa exclusão gera insegurança e medo de interações sociais. Uma perspectiva psicanalítica. A rejeição é interpretada como uma ferida narcísica, afetando o quê? O ego da criança. Isso pode levar à internalização de uma percepção de inadequação, que vai fazer o quê? Ressurgir em situações sociais na vida adulta. Então, na infância, afetou o ego da criança, a rejeição, isso vai na vida adulta aflorar, porque o adulto é filho da criança. Exemplo bem prático: um homem evita eventos sociais por medo de ser ridicularizado, lembrando inconscientemente das vezes em que foi zombado na escola por usar óculos. Então, as rejeições começam os traumas na infância, que vai interferir na vida adulta e vai se transformar em fobia social. Exemplo 2. Crítica parental excessiva. Pais autoritários ou críticos podem instalar o medo de errar ou de ser julgado, especialmente quando o erro é punido com vergonha pública. Aí já está os pais de novo, que é a crítica parental excessiva. Uma perspectiva. O superego se torna excessivamente rígido, criando uma voz interna crítica, que desencoraja a exposição social por medos de falhas. Exemplo prático. Um jovem hesita em fazer apresentações na faculdade, porque quando criança, sua mãe a repreendia publicamente por pequenos erros, como falar algo errado na frente de visitas. Então, você vê que existe também uma crítica parental excessiva que vai fazer o quê? A criança é tão criticada, que ela vai gerar o quê? Uma fobia social lá na vida da adolescência, na vida adulta, por falar. Então, ela sempre vai ter aquela voz: não, cuidado para não errar. Cuidado para não errar perto de visitas. Falar algo errado, se expressar algo errado. Então, terceiro exemplo. Deixa eu só responder aqui uma mensagem aqui. Terceiro exemplo, experiências traumáticas. Outra coisa que vai interferir na vida adulta para a fobia social. Eventos traumáticos, como humilhação pública ou bullying, pode criar uma associação negativa em ambientes sociais. Numa visão, numa perspectiva psicanalítica, o que Lacan fala? Lacan sugere que essas experiências podem reforçar a sensação de alienação em relação ao outro. A pessoa passa a se sentir como objeto de julgamento.
Exemplo, a gente sempre vai ter uma relação com o outro, se espelhar no outro. Tudo isso, quando fala na fase de criança, são os pais, os primeiros cuidadores. Mas isso também vai aumentando na adolescência, na juventude e na vida adulta. Exemplo, um adolescente evita participar de atividades escolares após o episódio em que seus colegas riram dele ao esquecer a letra de uma música durante uma apresentação. Lá na vida adulta, isso vai voltar e a pessoa fica um objeto que a pessoa sempre vai estar julgando ele. Exemplo 4, influência cultural e familiar. Também pode interferir aí por uma fobia social. Ó, crescer em um ambiente onde se valoriza excessivamente a perfeição social pode contribuir para um desenvolvimento de fobias sociais. Quando você vai ver numa perspectiva psicanalítica, o que significa isso? A busca pela aprovação social torna-se uma projeção de desejos inconscientes. E o fracasso em atender as expectativas gera ansiedade intensa. Então, as pessoas foram tão cobradas culturalmente pela família, que ela o tempo todo está buscando o quê? A aprovação das pessoas. Ela quer uma aprovação social. Aí isso fica uma projeção, uma guerra dos desejos inconscientes e o fracasso de quê? De não atender as perspectivas e gera ansiedade. Aquele desejo de aprovação, a pessoa não faz nada se não for aprovada pela outra, aí isso vai interferir numa fobia social, a pessoa não querer se relacionar. Exemplo prático, uma mulher evita festas porque em sua cultura há uma pressão extrema para sempre parecer impecável e bem-sucedida, o que aumenta seu medo de ser julgado. Então, para não ser julgado, ela prefere não ir às festas. Exemplo 5. Outro dia eu estava conversando com a minha esposa e ela estava falando que ela quase não ia em festa, porque a mãe dela falava que para ir em festa tinha que ter presente. E como eles não tinham dinheiro para comprar presente, eles não iam em festa. Para você ter uma ideia, a minha esposa, ela não vai em aniversário de ninguém se ela não levar uma lembrança. Não vai. Ah, eu vou. A minha presença é mais importante. Ela não. Misael vai numa festa, vai numa festinha da amiga aí. Ela já passou, vai passar em algum lugar para comprar uma lembrança para o Misael levar. Misael de mão vazia não vai. Porque o quê? Isso gera consequências na vida toda. Então, agora vamos para outros. Fatores genéticos e biológicos. A predisposição genética pode aumentar a sensibilidade ao estresse social, especialmente em ambientes de onde essa vulnerabilidade é exacerbada, ou seja, é exagerada. Embora, é uma perspectiva psicanalítica, embora Freud e Lacan não aborde diretamente a genética, um indivíduo biologicamente predisposto pode encontrar gatilhos ambientais que ativam ansiedade reprimidas e influenciam a formação do inconsciente. Ou seja, existem fatores genéticos e biológicos. Pode ser herdado, né? Parte biológica, genética da família. Exemplo, um homem com histórico familiar de ansiedade social desenvolve sintomas intensos após entrar em um novo emprego com alto nível de interação social, destacando a interação gene-ambiente. Então, esses exemplos mostram como as fobias sociais podem surgir de experiências individuais, contextos culturais e interpretações psicanalíticas dos eventos vividos. Então, como surgem e se desenvolvem as fobias sociais, tá? Temos aí quatro exemplos, 5 exemplos. Agora, vamos ver a conexão da psicanálise com as fobias sociais. Qual é a conexão que é a psicanálise? Qual é a conexão que o psicanalista tem com a fobia social? Deixa eu ver o chat aqui. Isso é verdade, a doutora Janita. Eu gosto das contribuições dela. Boa tarde, doutora Luciana. Isso é verdade. Não vou nem na casa dos meus filhos, sem que avise e leve alguma coisa. Verdade. É assim mesmo. Eu, assim, a cultura aqui na minha família, da parte da minha mãe, né, é assim, eu, minha mãe, meu irmão, eu tentei colocar aqui na minha casa, exemplo, tem aniversário do meu irmão. Eu não preciso avisar para o meu irmão. Tá em casa? Eu vou na casa dele. Se ele for sair, ele me avisa, ele sai.
Mas a gente vai na casa um do outro no aniversário para falar, para trocar uma ideia. Se tiver um pão, a gente come um pão, tiver um bolo, a gente come um bolo, for sair, a gente sai. A vida é assim. Mas isso é muito. É o que as experiências da infância e da adolescência é que vai interferir na vida adulta, tá? A conexão da psicanálise com as fobias. Vamos ver? A psicanálise oferece, vamos ver o chat aqui. Qualquer pergunta, manda aí, gente. Eu também, a Tamara, eu também não vou em festa sem presente. Ensinei meus filhos assim também. 90% dos nossos bloqueios são colocados pelos nossos pais, né? Então, a minha esposa era assim, se não tivesse presente, não ia. Como eles não tinham, eu morava lá na roça, não tinha, então eles não iam em festa de ninguém, tá? Vamos lá. A conexão da psicanálise com as fobias sociais. A psicanálise oferece uma compreensão profunda das raízes emocionais da fobia social, investigando as experiências passadas e padrões inconscientes que alimentam esse medo. Então, existem raízes emocionais dentro da fobia social. Experiências passadas, padrões inconscientes, padrões de medo, vai alimentando toda essa fobia social e esse medo. Numa perspectiva psicanalítica, a transferência é um mecanismo central, onde o paciente projeta sentimentos reprimidos no analista, permitindo acessar traumas e reconstruir sua relação com o mundo social. Olha a conexão da fobia social com o psicanalista com a psicanálise. Geralmente, o paciente ou o cliente, como você queira falar, ele vai usar esse mecanismo de defesa, muitas vezes inconsciente da forma dele, não sabe, mas você sabe, pode até explicar para ele. Ele vai fazer uma transferência de todos os traumas dele reprimidos e vai trazer para você. Se falando da relação com o mundo social, como reconstruir essa relação com o mundo social. Exemplo 1, superego punitivo. Olha uma perspectiva psicanalítica. O superego, como a instância crítica e julgadora, pode ser severo em indivíduos com fobia social, gerando o quê? Gerando uma autocensura paralisante. Superego não é o juiz? Ele não é o juiz? Então, a terapia, olha a conexão da psicanálise com a fobia social. A terapia psicanalítica trabalha para suavizar esse superego, ajudando o paciente a desenvolver uma voz interna mais compassiva. Dando exemplo do presente. Hoje, já pode ensinar o filho a ensinar para o neto. Não, não é só assim. Não é que você não, se não tiver presente, você não vai. É interessante você lembrar, levar uma lembrança, mas se você estiver na correria ou tiver sem dinheiro, a sua presença também é importante para a pessoa, tá? Exemplo prático: uma mulher percebe em análise que o seu medo de ser rejeitada em festas está ligado à voz do superego, que ecoa críticas constantes de sua mãe. Na terapia, ela aprende a distinguir essa voz interna da sua realidade social atual. Eu já contei isso aqui. Ou foi no passado, ou foi 2023 ou 2022. Eu tenho um vizinho aqui ao lado, é gente fina, bem casado, com sua mulher, com sua filha, mora no quintal. A mãe dele, mora o neto, a nora e ele. E tem sempre um irmão que vem aqui, eles são muito amigos, jogos, sou flamenguista igual a mim, né? E teve o aniversário do filho dele. E ele chamou para ir. Minha esposa foi lá, comprou uma lembrança, tal, arrumou tudo, arrumou minha roupa do lado, gente. Eu saio do meu portão, entro no portão dele. Todo mundo se arrumou. Na hora de sair, minha esposa, vamos? Eu falei, não vou. Fiquei no sofá sentado. Vamos? Eu falei, não vou. Que isso? Vai fazer desfeito? Eu falei, não vou. Aí eu fui puxar tudinho na minha mente, respirei, fiquei no sofá mais ou menos uma hora pensando, respirando, quando veio a voz do superego. Minha mãe falou assim, ó, evangélicos, na época aquela frase crente, né? Não vai em festa de ímpio. E eles são católicos. Aquilo me paralisou. Aquilo eu não consegui. Aí eu comecei a respirar, fazer um mindfulness, uma concentração plena, uma respiração. Eu comecei a respirar, pensar, e fiz uma visualização guiada comigo. Eu falei assim, mãe,
Eu estou voltando lá naquela adolescência, onde você me falava que crente, que evangélico não vai em festa de ímpio. Acabei de ser bloqueado e travado, não fui na festa do vizinho. Mas eu vou ter que te falar que a partir de hoje eu vou te frustrar. A partir de hoje, eu comando o meu eu. E eu vou em qualquer festa de evangélico, de candomblessista, de umbandista, de qualquer pessoa de religião, credo, orientação sexual. É só ela me convidar com carinho, com respeito, que eu vou aparecer lá. Nem que eu fique só um pouco, mas eu vou ficar lá. Aí eu respirei, voltei. Para quê? Para me libertar desse superego que me impedia de ir. E eu consegui. Graças a Deus, eu consegui. São os traumas religiosos. Ainda bem que hoje esse tema está sendo discutido. É isso aí. Ó, já foi. Interna sua realidade. Aprende a distinguir a voz interna da sua realidade social. Exemplo 2. Defesa psíquica e evitação. Olha a perspectiva psicanalítica. A evitação de situações sociais é vista como uma defesa contra a ansiedade, associada à experiência de vergonha ou humilhação na infância. A psicanálise explora esses momentos reprimidos para reduzir o medo. Exemplo prático: um jovem evita participar de debates na faculdade, mas na análise descobre que isso está ligado a uma lembrança infantil de ser ridicularizado ao fazer perguntas em sala de aula. Reconhecendo a origem do medo, ele começa a enfrentar gradualmente essas situações. Aquilo que eu sempre falo nas consultas, nas análises, nos estágios que você vão fazer ou você já atende, tudo é de forma gradual, você não pode impor para o paciente. Não, vamos falar desse assunto agora. Não, vamos resolver. Não pode. Tem que ser de forma gradual. Você não pode chegar e impor. Você não pode chegar e impor para o seu paciente. Não, vamos falar agora desse assunto. Não. Tem assuntos que são extremamente dolorosos. Então tem que fazer por parte na consulta. A gente tem que ter esse feeling, a gente tem que tomar cuidado. Não pode sair empurrando um assunto e aquele assunto é muito conflitante, aquele assunto é muito angustiante para os nossos pacientes, tá? Exemplo 3, angústia e o olhar do outro. Na perspectiva psicanalítica, Lacan sugere que a fobia social está ligada à sensação de estar constantemente exposto ao olhar do outro, representando um julgamento externo imaginado. A análise ajuda o paciente a ressignificar esse olhar, tornando menos ameaçador. Exemplo prático: uma mulher relata pânico ao entrar em um restaurante cheio. Em sessões psicanalíticas, ela descobre que associa esse desconforto ao momento que foi severamente repreendida em público por um professor. Gradualmente, ela aprende a se libertar desse julgamento internalizado. Trauma e fixação. Estamos aí na conexão da psicanálise com a fobia social. Perspectiva psicanalítica. Traumas sociais pode criar fixações em estágios específicos do desenvolvimento psicossexual. A análise investiga esses traumas para liberar o paciente da repetição do medo. Exemplo prático: um homem desenvolve fobia de interagir com superiores no trabalho. Na análise, ele descobre que isso está relacionado a um trauma infantil envolvendo figuras de autoridade, como um treinador que humilhava. Com o insight, ele começa a desassociar essas figuras do seu passado. Quinto exemplo, transferência e reparação. Uma perspectiva psicanalítica. A relação transferencial com o analista permite ao paciente reviver experiências sociais difíceis em um ambiente seguro. Isso promove uma reparação simbólica dos traumas passados. Exemplo bem prático: um paciente sente que o analista o julga durante as sessões, explorando essa transferência. Ele percebe que projeta a imagem de um pai distante e crítico no analista. Com o tempo, a relação analítica se torna um espaço de cura, onde ele aprende a confiar novamente em figuras de autoridade. Sexto exemplo, desejo reprimido e culpa.
A fobia social pode ser entendida como um conflito entre o desejo de se destacar e a culpa inconsciente por temer ser rejeitado ou exposto. A análise busca reconciliar desejos conflitantes. Olha o exemplo. Um homem tem medo de apresentar projetos no trabalho. Na análise descobre que reprime o desejo de ser reconhecido por medo de eclipsar os colegas e ser rejeitado pelo grupo. Ao trabalhar essa ambivalência, ele aprende a equilibrar o desejo e a aceitação. Então, esses exemplos fazem o quê? Mostram como a psicanálise aborda as fobias sociais, explorando conflitos internos, padrões inconscientes e traumas subjacentes que alimentam o medo de interação social. Qualquer dúvida e pergunta, manda no chat, tá, gente? Vou beber aqui mais uma água. Vamos lá. Tipos de fobias sociais. Tipos de fobias sociais. Existem vários tipos. Eu vou dar alguns para vocês e cada dia surge mais, tá? Fobia de falar ao telefone. Uma jovem evita ligar para agendar compromissos médicos por medo de se atrapalhar ao falar. Tudo ligado a traumas passados. Medo de interação em redes sociais. Muitas pessoas sofrem com isso. Um profissional evita postar no LinkedIn temendo comentários negativos ou falta de engajamento. Instagram, tudo. É por isso que aqui nós ensinamos o psicanalista a fazer um Instagram. É por isso que a última avaliação é uma live junto com a gente. Isso tem sido libertador para os nossos alunos e para os futuros psicanalistas, tá? Medo de comer ao público. Tem gente que tem medo de comer em público, tá? Aí tem aí, ó, um estudante universitário nunca almoça no refeitório por achar que será observado e julgado. Tem pessoas que não gostam de almoçar porque ele gosta de comer de colher, porque na infância ele não conseguia comer de garfo. Então, é tudo trauma. Ó, ansiedade em conhecer pessoas novas. Tem pessoas que têm fobias. Sabemos que a fobia também é conhecida como ansiedade, tá? Social. Exemplo, uma mulher em novo emprego evita interagir com os colegas no intervalo. Fobia de entrar em lugares cheios, tá? Um adolescente não frequenta festas porque teme ser o centro das atenções ao chegar. Ansiedade em ser o centro das atenções. Um homem não participa de reuniões familiares porque sente que todos os olhos estão sobre ele. Medo de usar banheiros públicos. Uma jovem evita viagens longas porque não consegue usar banheiros em locais públicos. Fobia de apresentação ou falar ao público. Um professor evita dar palestras em conferências por medo de cometer erros ou esquecer informações importantes diante do público. Ele não é máquina. Esqueceu, volta, vai no Google, pesquisa. Eu não sou detetor de todos os conhecimentos. Não sou. Se alguém fizer uma pergunta que eu não souber, ou eu respondo depois, ou eu procuro no Google, tá? Ansiedade em lojas ou estabelecimentos. Uma mulher evita pedir ajuda a vendedores, temendo ser julgada por não saber exatamente o que quer comprar. Medo de reuniões virtuais. Tem gente que tem medo. Um jovem profissional evita ligar a câmera e o microfone em videoconferência no trabalho, temendo ser mal interpretado ou parecer nervoso. São tudo tipo de fobias. Vamos ver aqui o chat. A Cássia Nascimento. Ó, conheço um homem que tem dificuldade de lidar com as ordens a partir da liderança, pois na sua infância seu pai era muito bruto e abusava de sua autoridade. Trauma de infância. Tem como tirar, tá? Pode ficar tranquilo. Daqui a pouco eu vou te dar técnicas e tarefas. Ajuda ele. Fobia de conduzir ou estar em transporte público. Um homem evita andar de ônibus ou metrô, receoso de que pessoas percebam sua ansiedade, se ele começar a suar ou tremer. Ansiedade ao devolver produtos. Uma mulher prefere perder o dinheiro de uma compra do que lidar com a possibilidade de confronto ao devolver um item em uma loja. Eu não tenho problema nenhum com isso, gente. Tem cada história. Tem cada história. Ó, vamos lá.
Outro dia cheguei no restaurante, eu e meu filho, e pegamos a comida e fomos para a parte do churrasco. Eu falei assim pro rapaz: boa tarde, eu quero uma carne bem passada, pode ser quase torrando, qualquer tipo, eu não como carne com sangue, carne ao ponto, tá? Você vai me falar que é ao ponto e tal, mas eu não gosto. Aí ele foi, pegou a carne, cortou. A primeira estava boa, as outras quatro que ele cortou com sangue, ele foi, picou, botou no meu prato. Quando ele botou, foi botar no meu prato, eu falei: não quero. Eu te avisei que eu gosto de carne bem passada. Aí, mas vai ficar assim, aí eu, vai ficar aqui? Eu falei: o problema é seu. Eu te avisei antes, falei com você, e você parece que entrou no ouvido, saiu no outro. Chamou a dona, eu falei a mesma coisa, deixei o meu prato no meu filho e fui embora, fui comer em outro lugar. O poder de compra está na minha mão. Eu não tenho fobia nenhuma disso. Medo de conversar com figuras de autoridade. Um estagiário evita tirar dúvidas com o chefe, mesmo quando comete erros, por medo de ser repreendido ou humilhado. Ansiedade de eventos sociais informais. Exemplo, um estudante universitário evita festas e confraternização porque se preocupa em não saber como se comportar e o que dizer. Medo de usar transporte por aplicativos. Um jovem prefere caminhar longa distância, temendo a interação com motoristas e o julgamento ao conversar ou permanecer em silêncio. Ansiedade em ambiente de exercício. Um homem evita academias por medo de ser observado quando realiza exercícios ou usa equipamentos incorretamente. Fobia de comer comida diferente em público. Uma mulher não experimenta novos pratos em restaurante com colegas, receosa de parecer estranha ou desajeitada ao provar algo novo. Ansiedade ao trocar mensagem em grupos. Uma adolescente evita responder em grupos de WhatsApp da escola, temendo que seus comentários sejam ignorados ou criticados. Medo de pedir informações ou direções. Um homem se perde em uma nova cidade, mas prefere andar por horas a perguntar a alguém em receio de parecer inadequado. Eu já passei por isso. Eu tinha vergonha de pedir informações de carro. Hoje eu não tenho mais, não. Eu já rodei várias coisas para procurar um endereço. Hoje, tô não. A doutora Angelita botou aqui, ó: estou atendendo uma paciente que está respondendo a um processo porque na época da pandemia ela não conseguia fazer audiência online e a justiça entendeu como desobediência e falta. Aí, ó. Um parecer seu, você consegue ajudar ela, né? Só enquadrar ela na fobia, CID-10 e tal, e dizer que ela está em tratamento. A justiça aceita. Estou de bola. Ansiedade em receber feedback. Um profissional evita ser voluntariar a novos projetos no trabalho, temendo receber críticas diretas ou sugestões de melhoria durante reuniões de avaliação. Poxa, tem que tirar essa fobia. Eu me amarro quando as pessoas falam ou positivamente ou negativamente. Que eu faço, exemplo, as aulas que eu faço geralmente em cima de problemas que surgem, eu faço em cima de perguntas que me fazem. Sempre que há algum problema, eu faço uma mentoria. Sempre que há alguma pergunta, eu faço uma mentoria. Essa fobia social, porque chegaram várias mensagens sobre fobia social. Medo de entrar em estabelecimentos lotados. Um jovem evita entrar em shoppings ou cafeteria movimentados por medo de ser observado enquanto procura um lugar para sentar. Fobia de sair em fotos ou vídeos. Um adolescente recusa convites para eventos sociais, receoso de ser incluído em fotos ou vídeos que possam ser compartilhados em redes sociais. Então, esses exemplos ilustram como as fobias sociais se manifestam em diversas situações do cotidiano, variando em intensidade e contexto, tá? Aí aqui, agarrou aqui, eu vou botar aqui para baixo. Vamos ver se eu consigo aqui, rapidão. Então, esses foram alguns exemplos. E saiu aqui o negócio. Vamos voltar, vamos voltar. Deixa eu Silva. Calma aí, gente, que eu já volto, tá? O que eu fiz aqui? Deixa eu interromper aqui. Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Um minutinho já que já volto, gente. Apertei na apostila errada, no botão errado aqui.
A apostila desceu. Opa, coisas da internet. Vamos lá. Vou voltar aqui para o Zoom. Troquei de computador, gente, estou perdido. Vou voltar aqui para o Zoom. Vou compartilhar de novo. Vou compartilhar de novo a apostila. Está aqui. E vamos. Voltei. Deixa eu abrir aqui. Consegui descer. Estão conseguindo ver aí, gente? Manda no chat aí. Estão conseguindo ver na apostila de novo? Hum, ó, eu não vou a shows, não gosto de pessoas atrás de mim, me incomodam. É assim mesmo. Voltei. Como identificar sinais visíveis de quem sofre com fobias sociais? Como identificar sinais visíveis de quem sofre fobias sociais? Indivíduos com fobias sociais frequentemente demonstram comportamentos e sinais que refletem sua ansiedade e desconforto em situações sociais. Esses sinais podem variar de sutis a mais evidentes e geralmente estão ligados a esforços para evitar ou lidar com medo. Sinais físicos. Vamos ver sinais físicos que demonstram que essa pessoa está passando por fobias sociais. Tremores ou sudoroses excessiva, suar de novo. Então, um jovem, uma entrevista de emprego, começa a suar intensivamente e a mexer as mãos repetidamente, tentando ocultar seu nervosismo. Outro sintoma físico, evitar contato visual. Então, uma mulher em um almoço corporativo mantém os olhos fixos no prato ou no celular, evitando olhar diretamente para os colegas, também é um sinal físico de fobia social. Alterações na voz. Um professor universitário gagueja e tem dificuldade em manter o tom de voz firme durante a apresentação importante. Então, são sinais visíveis, são sinais físicos. Existe também comportamento de evitação. Primeiro, recusar convites sociais. Já é sintomas que a pessoa tem alguma fobia. Então, o adolescente inventa desculpa para não ir à festa de amigos, temendo ser o centro das atenções ao chegar. Outra, falta de participação em atividades em grupos. Um aluno sempre escolhe fazer trabalhos escolares sozinho, para evitar a interação com os colegas durante reuniões. Uso excessivo de ferramentas digitais para evitar contato direto. Uma pessoa totalmente tecnológica, totalmente digital. Então, um funcionário prefere enviar e-mails detalhados a ligar ou marcar uma reunião com companheiros superiores. Deixa eu ver aqui. A Rafaela botou, sei como é. É complicado. Então, são comportamentos de evitação. Outros sinais, vamos ver agora sinais emocionais e psicológicos de quem sofre com fobias sociais. Medo de ser avaliado ou julgado. Uma mulher em um restaurante não pede ajuda ao garçom, temendo que ele possa julgá-la, por não entender o menu. Insegurança ao falar em público. Um adolescente evita responder perguntas em sala de aula, mesmo sabendo a resposta. Por medo de quê? Medo de cometer erros em frente dos colegas. Outro sinal, exagero em planejar interações. Um homem gasta horas ensaiando o que dirá antes de ligar para o atendimento ao cliente, para resolver um problema. Ele planeja demais para as suas interações. Aparente desinteresse ou indiferença. O que é isso? Ficar em silêncio em reuniões ou eventos. Então, o funcionário está ali, ele nunca expressa as opiniões durante as reuniões de equipe, porque temendo ser julgado ou interrompido. Outro, chegar tarde ou sair mais cedo. Um jovem chega propositalmente atrasado em eventos sociais para evitar o desconforto de interagir no início da reunião. Postura fechada. Outro exemplo. Uma pessoa mantém os braços cruzados, ó, e o corpo inclinado para trás, ó,
em festas ou encontros, mostrando desconforto e tentativa de autoproteção. Dependência de companhias, tá? Só participar de eventos acompanhado também são sinais de que a pessoa está sofrendo por fobia social. Um homem só vai a reuniões familiares se puder levar esposas, que funcionam como uma espécie de escudo social. Busca confirmação constante. Uma estudante universitária só se sente à vontade para fazer perguntas em sala quando tem um amigo por perto para encorajá-la. Então, reconhecer esses sinais no cotidiano permite identificar e apoiar pessoas que sofram com fobias sociais, ajudando-as a buscar suporte necessário. Perguntas e dúvidas? São 2 horas e 56 minutos. Vamos botar como 3 horas. Vou arredondar para 3 horas. 3h10. Nós voltamos e eu vou começar, eu vou entrar nas técnicas e tarefas. Tá bom? Vamos fazer um intervalo. Levanta, estica os braços, toma uma água, vai ao banheiro, um café e voltamos às 3h10. Tá bom? Voltamos, gente. Você está aqui na mentoria Métodos para Liberar-se da Fobia Social. Compartilhar a apostila, tá? E vamos dar uma recapitulada aqui rapidaço, ó, que nós estamos falando hoje, sabadão, sabadão bonito aqui no Rio de Janeiro. Ó, método psicanalítico para liberar-se da fobia social. Demos a definição, perspectiva, como surge e se desenvolve as fobias sociais. Demos vários exemplos. Conexão da psicanálise com as fobias sociais, todas com todas com exemplos práticos. Falamos sobre os tipos de fobias sociais, vários tipos de fobias sociais. E agora nós vamos entrar nas técnicas. Vamos entrar agora. Técnicas para superar fobias sociais. Essas técnicas aqui são para vocês que são psicanalistas, terapeutas, passarem para seus pacientes, tá? Primeira técnica é a técnica bem clássica, técnica de associação livre. Explorar livremente pensamentos e sentimentos relacionados à ansiedade social. Sabemos que a psicanálise é a cura pela fala, o tal que cure, e a associação livre é uma das principais técnicas, métodos assim como mecanismos de defesa e interpretação de sonhos, tá? Então, explorar livremente pensamentos e sentimentos relacionados à ansiedade social. Exemplo, um paciente descobre seu medo de interações, que seu medo de interações tem raízes com repreensões frequentes na infância. A associação livre é você vai dando subjetividade para ele, vai falando, deixar ele falar o que ele quiser. Você vai apenas associando tudo, tecendo, juntando, como se tivesse aquela linha embolada, né? Você vai embolando, rebenta aqui, amarra aqui, e assim você vai fazendo a técnica de associação livre. A segunda técnica, técnica de quê? De interpretação de sonhos, tá? Sábado nós vamos ter uma aula de interpretação de sonhos lá na nossa turma em Queimados, uma apostila nova. Eu vou regravar essa aula, tá? Tem novas ideias, novas informações. Nós vamos regravar para todos os alunos aí do curso de formação em psicanálise. Vamos regravar algumas aulas aí durante os cursos, tá? São apostilas novas, insights novos que está surgindo. Tá até aqui a apostila de sonhos, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Tá até aqui, ó. Tá aqui a apostila, tô fazendo uma nova aqui. Essa é a antiga, tinha 50 páginas. Tô fazendo uma nova. A nova está com, vamos ver. A nova está com apenas 25 páginas, porque eu estou diminuindo e trazendo as partes mais importantes, tá bom? Vem comigo. Interpretação de sonhos. Usar os sonhos para identificar conteúdos reprimidos sobre situações sociais. Então,
Um sonho como uma plateia hostil revela o medo de ser julgado. Então, você vai interpretar os sonhos, você vai chegar. Quem já chegou na aula, já entendeu um pouco sobre interpretação através da visão de Freud. Quem não chegou ainda, espera que você vai chegar, tá? Na aula de interpretação de sonhos, vai entender muito sobre sonhos. A terceira tarefa técnica, é uma técnica da PNL, ressignificação de eventos passados. O que é? Alterar a percepção emocional de experiências traumáticas. Ou seja, um paciente transforma a lembrança de uma apresentação mal sucedida em uma nova oportunidade de aprendizado. Então, você vai fazer o quê? Vai ressignificar eventos passados, pegar aquele evento que foi ruim, você vai trazer uma nova perspectiva, uma ressignificação, dar uma direção nova para esse evento passado que foi traumático. E você vai fazer uma nova apresentação junto com ele, que foi mal sucedida, você vai fazer agora a oportunidade dele ressignificar ela e ela sair com uma nova perspectiva e um novo resultado, tá? Outra ferramenta, outra técnica, é a técnica das âncoras, as âncoras positivas, né? Criar gatilhos mentais que induzam a calma em situações sociais. Porque a mente humana trabalha muito com âncoras, né? Lembrando de uma âncora, âncora é aquilo que quando o navio para, solta para ficar lá no fundo e segurar o navio, para o navio não estar ali no porto, não ficar balançando. Então, a mente humana usa âncoras também, como gatilhos. Então, é criar gatilhos que induzam a calma situação. Exemplo, associar um gesto discreto, como apertar a mão, a uma memória positiva de confiança. Exemplo, está aqui as duas mãos, você pode ensinar a técnica de ensinar para o seu paciente. Ele está em situações de desconforto emocional, conflitos, ansiedade, ele aperta a mão 3 vezes, respirando, para ele se acalmar, uma âncora, ó, a mão, ó. Ou apertar o pulso, aqui, ou apertar o indicador, ó, com o dedo. Você cria com ele uma âncora para ele, tá? Ou bater aqui, ó. Quem já tem o método elástico também, né? Que você puxa elástico. Então, são gatilhos mentais que se usam para ancorar as emoções, segurar as emoções da pessoa ali, tá? Quinta é hipnose, uma técnica da hipnose. Técnica de regressão terapêutica, que é revisar momentos que originaram a ansiedade social para ressignificá-los. Sob a hipnose, o paciente revisita a infância e compreende que o medo de julgamento vem da humilhação escolares. Eu uso quase todas as minhas sessões eu uso essa técnica de âncora, de técnica de regressão terapêutica, tá? Quem não sabe muito de regressão terapêutica, corre lá no YouTube, já estão me pedindo para tirar aquela aula lá, que é a aula poderosa. Muitas pessoas podem usar de forma errada. Tem 4 aulas sobre hipnose. Tá lá no @Clube Mente Renovada no YouTube, tá? Então você pode fazer uma meditação plena, uma respiração, uma visualização guiada, tá? Que é a mesma coisa de regressão terapêutica, uma visualização guiada. Traz ele lá pro evento passado, faz ele olhar tudo, respirar, e vai ser muito bom. Outra técnica é a técnica de mindfulness, integrada à psicanálise. Mindfulness é a técnica de concentração plena, juntamente com a respiração plena naquela situação. É ensinar o paciente a focar no momento presente, tá? Porque a mente pode fugir. Não, vamos focar aqui, ó. Reduzindo pensamentos antecipatórios, entendeu? O pensamento fica só se antecipando o tempo todo. Usar a respiração consciente antes de uma interação social desafiadora. Técnica 7, exposição gradual assistida. Isso aqui também é muito importante, nós temos que prestar atenção nisso. Ajudar o paciente a enfrentar situações temidas de forma progressiva, tá? Começar cumprimento, exemplo, começar a cumprimentar um vizinho antes de enfrentar interações em grupos, ou seja, é uma exposição gradual, é gradativamente, é aos poucos, é assistida. Não adianta você pegar uma pessoa que tem fobia social de estar em locais cheios, ou fobia social que ela não consegue ficar com muitas pessoas, e fala assim, ó, amanhã nós vamos se encontrar, vamos lá para o Maracanã, jogo do Flamengo e Fluminense. Isso não é legal. Tem que ser gradual. Olha só, amanhã nós vamos encontrar com uma pessoa. Ou você vai sair e vai dar bom dia para uma pessoa. Daqui uma semana, eu falei, ó, amanhã, na próxima segunda, você vai sair e vai dar bom dia para 3 pessoas. E assim vai gradativamente. Então, é uma exposição gradual.
Não adianta ir com força, com conflitos, que a pessoa vai se sentir angustiada. Foram as 7 técnicas, tá? Técnica de associação livre, interpretação de sonhos, ressignificação de eventos passados, âncoras positivas, técnica de regressão terapêutica, mindfulness integrada à psicanálise e exposição gradual. Agora eu vou te dar 7 tarefas, porque isso foi um insight que eu recebi, tá? Recebi esse insight. E as comprovações. A mente humana, imagine uma gaveta, a mente humana, uma gaveta ou arquivos. Eu sempre explico a mesma coisa que é para os nossos alunos entenderem. Arquivos ou gavetas. Imagine o seu guarda-roupa, que as gavetas você busca, está tudo bagunçado. Aquelas gavetas, você não sabe onde tem uma meia, você não sabe onde tem um cinto, você não sabe de nada. A mente humana, quando está com conflitos emocionais, tá? Fobia social, ansiedade, depressão, qualquer transtornos emocionais e conflitos, ela está toda bagunçada. Ela não entende as coisas, então ela precisa de tarefas para ela ir colocando as coisas no seu devido lugar, inconscientemente falando e emocionalmente e mentalmente falando. Então eu vou te dar algumas tarefas para passar para ela. Primeiro, escrever um diário de vitória. Dentro desse diário, eu vou escrever aqui, pode ser o áudio também. Isso foi uma tarefa que nós criamos em uma das nossas aulas, tá? Porque existem pessoas que têm vergonha da sua letra, tem pessoas que têm dificuldade no português, tem pessoas que não gostam de escrever. Então você pode falar com ela, ó, abre um grupo com mais uma pessoa e tira, e fica você mesmo com o grupo. Aí, então, ao invés de ela anotar pequenos avanços, como cumprimentar alguém na rua para reforçar sua confiança, ela manda o áudio. Ó, hoje eu passei e consegui consegui cumprimentar o padeiro. Hoje eu passei e consegui falar com aquela pessoa que está no ponto. Ela manda o áudio para ela. Ou um diário para quem sabe escrever. Primeira tarefa, escrever um diário de vitórias. Segundo, criar uma lista de crenças limitantes e reescrevê-las. Exemplo, quais são as crenças limitantes? Ah, eu não consigo dar bom dia para ninguém. Aí reescrevê-las. Ele escreve a lista de crenças limitantes. Tem 2 aulas ou 3, se eu não me engano, lá no @Clube Mente Renovada, que fala como desbloquear as crenças limitantes. Eu dei técnicas e tarefas, tá? Então você pega e fala para ela escrever a lista de crenças limitantes e reescrever, ela começar a substituir. Vou falhar em público por posso melhorar com prática. Ela escreve, crença limitante, vou falhar ao falar em público. Ela substitui, entre parênteses, não, posso melhorar com a prática. Então, criar uma lista de crenças limitantes e reescrevê-las. E nós estamos cheios de crenças limitantes, tá? Terceiro, ensaiar situações sociais diante de um espelho. Olha a prática. Praticar apresentações ou conversas simuladas no espelho, tá bom? É uma tarefa muito boa durante a semana. Ou você acha que eu já não fui no espelho hoje antes da aula, olhei no espelho, respirei. Boa tarde, Michel Silva. Você nasceu para isso, para gerar valores e autoridades em vidas. Nasceu para isso, para dar aula. Eu sempre faço isso. Até quando eu estou em algum lugar, antes de eu fazer, começar a aula, a mentoria, eu vou lá no banheiro e faço. Olho dentro do espelho, se não tiver espelho, imagine, respire e falo, tá? Quarta tarefa, praticar respiração diafragmática antes de eventos, tá? Exemplo, reduzir a ansiedade física antes de encontro, ou seja, ensinar ele a respirar. Quinto, realizar exposições controladas. Ir a um café movimentado e permanecer por alguns minutos lá. Não é 1 hora, 2 ou 3 horas. Ele vai o quê? Realizar exposição controlada. Ele vai se expor em locais, mas por alguns minutos. Entra, pede uma água, bebe, 5 minutos vai embora. Entra. Vai ser o quê? Exposições controladas. Sexto, enviar mensagens para pessoas conhecidas. Exemplo, começar a conversas virtuais para treinar a interação. Pessoas começar a conversar, trocar mais ideia, tal, isso é muito interessante. Sétimo, participar de grupos terapêuticos ou de apoio. Exemplo, praticar interações em um ambiente seguro. Essas foram as 7 tarefas, tá? Estudo de caso, vamos estudo de caso rapidinho? Tem os 3 estudos de caso aqui, ó. Primeiro caso, o medo de falar em público.
João, 28 anos, evitava apresentações no trabalho por medo de ser julgado, medo de ser julgado. Ele relatava tremores e suor excessivo antes de qualquer situação em que precisasse se expor. Na terapia, ele lembrou que aos 10 anos foi ridicularizado por gaguejar em uma peça escolar. Solução: psicanálise, exploração de impacto emocional da humilhação na infância. A PNL, ressignificação do evento traumático com o aprendizado. Tarefa: ensaiar falas diante do espelho e progressivamente apresentar para pequenos grupos. Resultado: após 3 meses, João apresentou um projeto no trabalho e recebeu elogios. Então, foi o primeiro caso. Segundo caso, ansiedade em situações sociais. Carla, 22 anos, evitava festa e encontros, sentindo-se inadequada e julgada. Sob hipnose, ela recordou episódios de adolescência em que foi rejeitada por amigos, desenvolvendo crenças de inferioridade. Solução: hipnose, uma ressignificação das memórias de rejeição, técnica de mindfulness, sempre bom, prática de foco no momento presente durante interações. Tarefa: participar de eventos sociais com um amigo de confiança. Resultado: em 6 meses, ela se sentia confortável frequentando encontros sociais. Terceiro caso, medo de comer em público. Marina, 34 anos, evita restaurantes e reuniões sociais que envolviam comida. Ela sentia que todos observavam e julgavam como comia, o que a levava à crise de ansiedade. Durante a terapia, identificou que na adolescência foi ridicularizada pelos colegas por causa de seu peso e hábitos alimentares. Solução: psicanálise. Marina revisitou em sessões de associação livre os episódios de bullying na escola. Foi trabalhada a percepção dela sobre os julgamentos externos e como isso influenciava sua autocrítica. PNL, ressignificação do evento traumático, ajudando Marina a substituir a crença "as pessoas me julgam" por "sou livre para comer sem medo". Hipnose. Sobre transe, Marina foi levada a imaginar uma experiência positiva de comer em público, associando a emoções de tranquilidade e segurança. Tarefa: começar a comer em locais discretos como um amigo próximo e gradualmente em restaurantes mais movimentados. Resultado: em 4 meses, Marina conseguiu jantar confortavelmente em um restaurante com sua família e sentiu segura durante toda a experiência. Caso 4. Caso 4. Medo de usar banheiro público, em públicos ou banheiro público. Roberto, 26 anos, evitava viagens longas, eventos em lugares desconhecidos por não conseguir usar banheiros públicos. Ele relatava ansiedade extrema e vergonha de ser observado ou ouvido nesses ambientes. Na terapia, Roberto revelou que na infância, colegas da escola zombaram durante uma saída escolar por sua demora no banheiro. Solução: psicanálise. Através das sessões de transferência, Roberto percebeu que internalizou os julgamentos dos colegas como uma regra universal, tornando hiperconsciente de si mesmo em banheiros públicos. Exposição gradual assistida. Ele começou praticando o uso de banheiros públicos em horários pouco movimentados, avançando para situações mais desafiadoras. PNL. Roberto criou uma âncora positiva ao tocar no bolso com um gesto para ativar uma memória de confiança. Tarefa: anotar cada experiência bem-sucedida em um diário emocional ou áudio emocional, né? Reforçando a percepção do progresso. Resultado: após 5 meses, Roberto conseguiu usar banheiros em eventos e viagens, sem desconfortos significativos. Então, esses foram os estudos desse caso, técnicas, tarefas, estudo de caso. Vou dar dados para vocês aqui, ó. Dados, só para você entender que você aprender nessa mentoria de fobia social, tem público para você atender, tá? Ó, dados sobre pessoas atingidas por fobias sociais. Afeta cerca de 7% da população mundial. É mais comum entre 15 e 30 anos. Estudos mostram que 85% dos casos não tratados levam a isolamento social, tá? Conclusão, eu quero fazer uma conclusão agora com dinâmica. Eu vou te dar, acho que é uma, duas ou três dinâmicas. Vou dar 3 dinâmicas para você trabalhar, ou na sua igreja, ou na sua escola, ou na sua família, trabalhar com dinâmicas para ajudar a fobia social. Dinâmica: círculo de confiança. Objetivo:
trabalhar a ansiedade social e interações interpessoais, promovendo a prática de comunicação em um ambiente seguro. Descrição: os participantes sentam-se em círculo, cada pessoa compartilha algo simples, como seu filme favorito, ou uma memória positiva, enquanto os demais praticam escuta ativa, sem interrupção e julgamentos. Escuta ativa, sem interrupção e julgamentos. Passo a passo. Explique que o objetivo é criar um ambiente de acolhimento. Estabeleça uma regra. Ninguém pode criticar ou questionar o que for dito. Cada participante tem 1 a 2 minutos para falar. Ao final, os participantes refletem sobre como se sentir ao ouvir, ao falar e ao ouvir. Exemplo prático. Durante a dinâmica, Ana, que tem medo de se expor, compartilhou que gosta de cozinhar sobremesas. Ela foi elogiada pelos outros, o que ajudou a perceber que é possível se expressar sem ser julgada. Dinâmica 2. Pequenos passos, grandes conquistas. Dinâmicas criadas por nós, tá? Novas. Objetivo: ajudar os participantes a enfrentarem suas fobias sociais por meio de exposições graduais e controladas, reforçando reconquistas individuais. Os participantes criam uma lista de pequenas ações relacionadas à sua fobia social e as classificam por níveis de dificuldade: baixo, médio e alto. Cada encontro compartilha suas experiências ao realizar as ações. Passo a passo. Oriente cada pessoa a escrever 5 situações sociais que causam ansiedade. Peça que classifique as situações de 1 mais fácil a 5 mais difícil. Estabeleça uma meta. Realizar uma situação número 1 antes da próxima reunião. Na dinâmica seguinte, compartilhe os resultados e discutam 3 estratégias para avançar na lista. Exemplo: João tinha medo de cumprimentar estranho. Sua primeira meta foi dizer bom dia ao porteiro do prédio. Ele conseguiu no próximo encontro e se comprometeu a iniciar uma conversa rápida com um colega de trabalho. Dinâmica 3, teatro das emoções. Objetivo: explorar situações temidas de forma lúdica, ajudando os participantes a lidar com suas fobias sociais em um ambiente simulado. Descrição: os participantes se dividem em duplas ou pequenos grupos e ensinam situações sociais desafiadoras, como uma entrevista de emprego, uma apresentação ou uma conversa em uma festa. Passo a passo. Apresente diferentes cenários sociais e deixe os participantes escolherem qual atuar. Cada participante assume um papel, exemplo, entrevistador e candidato. Após a encenação, o grupo discute o que sentiu e quais estratégias poderiam ser usadas para reduzir a ansiedade. Quarto, os papéis se invertem para que todos participem. Exemplo prático: Carla, que tem medo de falar em público, interpretou uma professora explicando um tema simples. Ela começou nervosa, mas com o apoio do grupo conseguiu concluir a cena e sentiu-se mais confiante. Essas dinâmicas oferecem tanto enfrentamento quanto suporte necessário para ajudar as fobias sociais. Caso precise de adaptação, estamos aqui à disposição, tá? Conclusão: a fobia social não é um destino, mas um desafio que pode ser superado com coragem e apoio. Cada indivíduo carrega dentro de si a capacidade de ressignificar sua história e reconstruir sua autoconfiança. A psicanálise, em conjunto com outras abordagens terapêuticas, como a PNL e a hipnose, oferece ferramentas valiosas para explorar a raiz dos medos, compreendendo os próprios sentimentos e transformar o sofrimento em um aprendizado profundo. Superar a fobia social é recuperar a liberdade de ser, de se expressar e de se conectar genuinamente com o mundo ao seu redor. Esse é o maior presente que você pode oferecer a si mesmo. Aí uma frase aqui motivacional é essa: se você puder copiar hoje, colocar nas suas redes sociais, convidar as pessoas para assistir e usar essas técnicas, compartilhar essa aula com as pessoas que sofrem com fobia social, eu agradeço. Para finalizar, cada passo rumo ao enfrentamento
você constrói uma nova versão de si mesmo, mais forte, mais livre e mais confiante. Lembre-se, a coragem não é a ausência de medo, mas o compromisso de agir apesar dele. Perguntas e dúvidas? Estou aqui para ajudá-los. Perguntas e dúvidas. Vou colocar a frase aí, calma aí. Vou colocar. Botar no chat, tá? Botar no chat a frase. Cadê? Tá aqui o Zoom. Vou botar aqui no chat. Tá aí, gente, a frase, tá? Muito obrigado pela participação de todos. Deixa eu abrir aqui. Obrigado pela participação de todos. Mais um. Tá aí, ó, Eliana, Cássia Nascimento, Erika Alves, Jaqueline, Luciana Barros, Rafaela Fragoso, Raqueline Pires, doutora Angelita, Samsung, Tamara e Iliane, nossa voz. Muito obrigado. Quem quiser abrir a câmera, eu vou tirar uma foto, tá? Quem quiser tirar uma foto também, marca lá, @clube Mente Renovada, ou psicanalista.michel Silva, doutora Diana Rocha. Eu agradeço. Deixa eu dar aqui, ver aqui a agenda. Nossa próxima aula, agenda de dezembro. Ó, próximo encontro. Eu te encontro segunda-feira, dia 2. Vai ser pelo Zoom, só acompanhar nos grupos. Vai ser a introdução à psicanálise. É uma aula que eu vou regravar com nova apostila, com novas técnicas, com novas tarefas. Segunda-feira, às 19h15, pelo Zoom. É só acompanhar nos grupos de cada um, grupo de filiados, grupo de alunos, grupo do presencial ali em Queimados. É só acompanhar cada grupo que eu vou liberar no domingo à tarde ou segunda-feira de manhã. Vou liberar o link do Zoom da aula de segunda-feira, Introdução à Psicanálise. Quem gosta de estudar e quer pegar ferramentas novas, vem com a gente. Uma coisa que eu tenho vários erros, vários, mas uma coisa que não vão poder falar que aqui no Mente Renovada não tem aula. Tem aula segunda, tem aula sábado, estou sempre gravando aula. Tem várias aulas para vocês, tá? Aulas com 1 hora, 2 horas. Tem uma aula com 4 horas de duração que eu vou regravar ela, tá? Eu vou regravar neurofisiologia. E vai ser tudo aqui pelo Zoom, só para quem quer assistir. Eu não me preocupo com isso, eu quero 5% dos melhores psicanalistas do Brasil. Eu quero ouvir relato de uma pessoa formada há 6 meses, que ela está numa clínica com 10 psicólogos e ela é a única psicanalista e os pacientes estão querendo vir para ela. Eu quero ouvir a pessoa que está atendendo e seu primeiro salário como psicanalista foi R$ 3.700. Ela com 6 meses de formada. São esses relatos que eu quero ouvir, tá? Eu ouço também relatos. As aulas são muito grandes, muito enjoadas as aulas. Então eu ouço também, mas para mim não importa. Importa que nós estamos gerando valores e autoridades em vidas em muitas pessoas. Quero agradecer, são 3 horas e 40 minutos pela presença de vocês, um sabadão desse bonito, onde Elânia do Brasil, Misael Silva Brasil, Azaf Silva Brasil, essa hora está na Praia da Urca, curtindo. Pegaram o Uber, foram para a Praia da Urca, já mandaram foto, estão curtindo. Eu estou aqui curtindo o que eu gosto de fazer, dar aula, tá? Métodos para liberar-se de fobias sociais. Ó, vamos tirar foto no 3, hein? 1, 2, 3. Tirei aqui, tá? Gente, muito obrigado. Um bom final de sábado para vocês. Sintam-se todos amados por Deus, por mim e por nossa equipe do Mente Renovada, tá? Qualquer dúvida, qualquer coisa, é só chamar. Fique em paz.